Boa tarde a todos, como vão? Meu nome é Túlio, legal que vocês estão aqui hoje. Meu nome é Túlio, eu sou representante da Boitempo Editorial. Todo mundo está me ouvindo? Tá tranquilo? Sou representante da Boitempo Editorial, né? Uma editora fundamentada em livros de filosofia, sociologia, pautados principalmente na figura dos pensadores marxianos e marxistas. E também temos nosso selo de quadrinhos, Barricada, grande selo que não está desvinculado dessa ideia de editora, uma ideia de afronta aos momentos terríveis que a gente vive, uma ideia de crítica social também em todos os meios, né? Não somente através dos livros de teoria, mas os quadrinhos, os livros infantis, sempre questionando o status quo da nossa sociedade e esses tempos temerosos em que vivemos. Então aqui na mesa, para compor, para fazer parte dessa conversa de hoje, a gente tem o Thiago Borges, né, jornalista, editor do blog O Quadro e o Risco, desde 2015 no ar, não é isso, Thiago? Que ele vem falando e se aprofundando nos temas de quadrinhos, de HQs. Jesus Ranieri, professor titular da Unicamp, ex-diretor da UFISH, né, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, professor da área da Sociologia, Fundamentos da Sociologia, área da Sociologia do Trabalho, Sociologia Clássica, e autor da Casa também, da Boitempo. Luiz G, acho que nem precisa de tanta apresentação assim, né? Grande G, aqui, nome nacional dos quadrinhos. Foi editor da revista Balão, a revista Circo. Ele também trabalha na Folha, né? Fazendo alguns textos para a Folha. É isso, caros amigos. Caros amigos. E atualmente ele se aposentou do curso de design do Mackenzie, né? Um professor doutor, onde fazia parte do magistério. E é isso, então agora a gente vai começar essa conversa a respeito do quadrinho, dessa biografia do Marx, né? Linda biografia, para quem não deu uma olhada, leiam. E quem gostaria de começar? Thiago. Tchau. Boa tarde, pessoal. Eu queria antes agradecer ao convite do Douglas, da Dani, da Ugra, do Túlio também representando a Boitempo. Agradecer a presença do G e Jesus aqui. Você vê que é uma rimada aí, praticamente. E eu queria só falar um pouquinho sobre as duas autoras do Marx. É uma dupla franco-suíça, na verdade, né? A Corinne Maillet, ela é suíça e, além de ser escritora, historiadora e economista, ela também atua dentro da psicanálise. Ela tem alguns livros sobre comportamento humano, inclusive um deles, que talvez seria o mais famoso e mais polêmico também, é o 100 Filhos, 40 Razões para Você Não Ter, na qual ela fala um pouco sobre a idealização moderna sobre a maternidade. Então essa é a Maillet, a roteirista dessa HQ. Quem desenha é a Anne Simon, uma francesa, nascida em 80. Em 2004, ela recebeu o prêmio de Novo Talento no Festival de Angoulême, na França, que talvez seria o Festival de Cannes dos quadrinhos, né? O mais importante evento dessa parte de arte mesmo das HQs. E ela começou a lançar quadrinhos mesmo a partir de 2006, e de lá pra cá, além de HQs, ela ilustra, faz charges para jornais, ilustrações para livros infantis e outros trabalhos mais. Eu só queria levantar uma curiosidade, que as duas já fizeram outras duas biografias em HQ antes, uma sobre o Freud, que inclusive foi lançada aqui no Brasil pela Companhia das Letras em 2012, só que está completamente esgotada. Eu até procurei essa semana e você não acha em nenhum lugar. E a outra biografia foi a respeito da vida do Einstein. Então você vê que elas tentam entender a mente e a vida desses grandes pensadores da humanidade dos últimos 150, 200 anos. E eu queria começar esse bate-papo perguntando para o G, ele que já fez um trabalho histórico/ficcional, né, que é o Avenida Paulista, lançado pela compilado pela Companhia das Letras, na verdade, que foi lançado nos anos 90, né, G, no começo dos anos 90, em capítulos, e aí a companhia juntou em um livro só. E eu queria saber, G, qual que é a dificuldade de você trabalhar com fatos, ao invés de apenas você pensar uma história e colocar isso no papel?
Bom, só para ficar sabendo um negócio, a dinâmica vai ser na base da pergunta, assim, ou alguém vai... Sim, não, você pode também fazer perguntas para Jesus, tá? Fica à vontade. Certo. Não, porque eu também acho legal que escutar o Ranieri, porque eu acho que pode adicionar coisas que eu poderia estar falando. falar. Sim, com certeza. Bom, eu acho que é uma questão, assim, uma pergunta assim, que exigiria uma divisão em itens, assim, né? Porque é muito complicado, tudo depende de uma série de fatores. Né? Pô, sei lá, o espaço que você tem, por exemplo, né? O número de páginas, o tamanho daquilo que você está se propondo a fazer, né? É uma coisa. Né? Outra se aquilo tem uma característica muito mais técnica, né? A outra não, sei lá, se você se coloca numa visão em que você quer fazer com que o leitor entre naquele universo e vivencie aquele universo. Isso é uma outra possibilidade. Outra possibilidade é uma possibilidade de sátira, de crítica, de humor, entendeu? Então, a gente vai vendo que não existe uma solução. Existem N possibilidades que vão depender realmente dos objetivos e das condições materiais que você está tendo para fazer esse trabalho. Né? Então, não sei, não quero entrar muito no caso da Paulista aqui, não sei se é o caso, mas ali, sei lá, tinha todo um conjunto de situações bem específicas, inclusive o fato de que, no primeiro momento, se propunha a se fazer um trabalho para uma revista, era uma coisa de revista, no qual eu teria umas 16 páginas, o que é um tamanho bem grande para a revista, né? Porque, em geral, os editores eles calculam o tamanho de uma revista em função do texto, não do desenho, né? E o quadrinho é uma outra coisa, uma outra linguagem. 16 páginas, por exemplo, pode não ser nada, né, para quadrinho. Sim. Então, mas uma revista já é um caderno inteiro, praticamente. E aí o que aconteceu foi que eu criei um roteiro, uma história, etc., que fez com que eles ficassem animados, mobilizou os caras, e os caras resolveram fazer um número especial, que foi para quase 70 páginas, sei lá. Né? Então a coisa teve todo um aspecto, uma característica assim, final que nem era aquela que inicialmente se estava pensando. Né? Então, e naquele caso foi realmente uma história onde eu procurava relatar os fatos da forma mais fidedigna possível, porém tentando fazer com que o leitor entrasse naquele processo de narrativo, né, de uma forma muito mais imersiva do que, por exemplo, eu acho que, por exemplo, esse caso aqui, eu acho que a imersão é um pouco diferente, pelo fato de ser, por exemplo, a coisa do humor, sabe? Eu acho que ela tem outras características, assim. E no meu caso, eu acho que ela tinha também uma liberdade plástica, uma liberdade que fazia com que eu inseri isso no meu trabalho, né? Ela tinha uma liberdade plástica, etc., que ela ajudava a atingir aqueles objetivos que eu estava falando, da pessoa emergir ali e tal, e ao mesmo tempo ampliava de formas assim diferentes das, vamos dizer, de uma narrativa mais seca, assim, as informações que eu podia estar colocando assim, também, entendeu? Então vinha muita informação. Ela era uma tentativa de ser uma espécie de
de uma narrativa fílmica, entre aspas, assim, sei lá. Acho que precisaria, inclusive, se fosse fazer um filme com aquelas características, você precisava ter uma produção meio hollywoodiana ali, assim, para conseguir, né, fazer, né? Eu acho que aqui não, né? Aqui, se você tivesse um teatrinho, por exemplo, ele funcionaria, assim. Então, são as diferenças, assim, que eu vejo. Bom. Você quer comentar mais uma coisa? Eu tenho uma pergunta para o Jesus. Já, lógico, como não? Eu pensei em umas coisas aqui para falar, né? Sim, tem um roteiro. Eu trouxe um roteirinho aqui, porque senão... Eu não trouxe. Você já está lá, né? Improviso. O teu negócio é a palavra, né? O meu é visual. Antes da gente começar, eu estava conversando com o Jesus e ele comentou da estranheza que foi para ele, enquanto sociólogo, de encontrar a obra e a vida do Marx em uma mídia completamente diferente da que ele está acostumado, que é o texto acadêmico, enfim. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estranheza e o que uma obra como essa da Mayet e da Simone pode trazer de novo para alguém que está mergulhado tanto na vida quanto na obra teórica de uma personalidade como essa, mas também para alguém que conhece pouco sobre o Marx e quer entender mais quem foi essa personalidade também. Olá, boa tarde. Eu acho que a resposta a mais adequada é a seguinte, né? O fato de encarar o Marx numa história em quadrinho é legal porque você sabe que o cara é humano, né? Então ele tinha família, ele tinha problemas econômicos para a sua sobrevivência. E é legal porque a história lembra algumas coisas, né? Ali a maneira como está relatado nos quadrinhos, como é que era um pouco dessa questão com os ganhos dele, né? O fato de ter recebido herança e tal. Eu, pessoalmente, sou bastante incompetente com relação à própria biografia do Marx. Né? Quer dizer, eu leio bastante o Marx, mas eu nunca tive muita paciência, né, para fazer esse trajeto da biografia em si mesmo. Então, nesse sentido, o quadrinho me ensinou bastante. Tem um monte de coisa ali que eu não sabia, entendeu? No próprio quadrinho. Então, ajuda, porque é bem melhor que você pegar, digamos, um livro de 400, 500 páginas de um biógrafo do Marx e ler passo a passo, porque aí o biógrafo necessariamente vai fazer um comentário da teoria. Entendeu? Os grandes biógrafos do Marx, né, se pegar o Macmillan, ele não vai só falar o Marx estava ali em Paris em 1844. Ele vai dizer o que significava, né, os movimentos, né, sociais de Paris em 1844 para o Marx produzir a obra que produziu naquele momento. Então, isso, claro, quando você vai para isso, né, você vai para um relato numa história em quadrinho, você está filtrando essa leitura mais pesada. Né? E por que você está filtrando? Né? Por dois motivos. Você sabe que é importante, na medida em que é um autor que até hoje... Né? Bom, eu acho que o Marx talvez seja mais importante hoje, propriamente, do que foi até no tempo dele. Porque eu acho que a teoria dele, não é, ela confirma a crise em que nós estamos. E, de alguma forma, encontra solução para ela. Não é? E solução não no puro sentido da revolução. Porque para fazer uma revolução você tem que ter condição subjetiva. Eu não sei se a gente tem, não sei se a gente tem nem partido para isso. Sim. Entendeu? Para encarar. Uhum. Agora, eu acho que o que é fundamental no Marx é a crítica que ele faz à economia política. E aí, até onde eu sei, pelo menos, nenhum outro economista foi tão longe como ele foi do ponto de vista de entender a dinâmica do capital. E aí o cara é bom mesmo, né? Não tem jeito, o cara chuta o pau da barraca nesse sentido. Então, esse é o meu estranhamento, porque para falar isso que eu estou te falando, a gente tem que ir para o capital, tem que ir para as obras de maturidade, de juventude, por exemplo, como são os manuscritos de Paris, que eu acho que é muito legal, é muito fácil de ler, entendeu? O Capital não é fácil de ler, né? E tem grandes autores, gente, que são assim,
conceituados, tal, que também não conseguiram ler direito. Entendeu? E a gente pode até entrar nisso depois, vai ser um pega para capar, dá para entrar. Entendeu? E agora, o quadrinho ajuda muito nisso, né? Quer dizer, você tem uma linguagem, não é? Que facilita a trombada posterior, que é você encarar as obras do cara. Porque, veja, o Marx, ele é oriundo de uma tradição muito pesada, que é a filosofia clássica alemã. Entendeu? Tem uma piada que um professor antigo contava, que tinham pedido para um inglês, um francês e um alemão fazer um trabalho sobre o amor, né? E foi mais ou menos assim: o francês, né, demorou uns 2, 3 meses e foi lá, né? O amor, não é uma questão de gênero, tá? Aí depois foi o inglês, demorou mais uns 2, 3 meses, dali um meio ano, não é? O amor, tá? Uma teoria que podemos aprofundar. E aí foi o alemão, né? O alemão demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí veio com um livro, em 5 volumes. O amor, uma introdução. Então é um pouco disso que o Marx tinha. Você pegar um Hegel, um Kant, por exemplo, é esse tipo de peso que tem. Tá? Então, nesse sentido é ótimo. O Hegel foi uma grande influência e inspiração para o Marx. Eu diria que é a maior, eu pessoalmente. E quanto mais eu leio o Hegel, mais eu acho que o Marx é um hegeliano. Ainda que muita gente não goste de ouvir isso. E eu acho mais que o Marx só pôde bater de frente com a economia do seu tempo porque ele sabia filosofia. Senão ele não teria condições. E aí saber trabalhar com categorias filosóficas. Senão ele não teria entrado nesse embate. E hoje é um grande problema, até para os economistas, lerem o Capital, porque eles não sabem filosofia. Entendeu? Então não é a mesma formação. E outra, o Marx não estava dialogando com o Althusser, entendeu? Não estava dialogando com o Lukács, com o Gramsci, né? O Marx dialogava com os economistas do seu tempo, aqueles que foram, dos quais ele era herdeiro, né? E também com essa grande filosofia. Então a gente tem que sempre tomar um certo cuidado, porque um autor a gente só conhece a partir dele, entendeu? Você tem que ler o cara, não tem jeito. Entendeu? E se a gente tiver a obrigação, e aí é uma infelicidade, mas ao mesmo tempo uma obrigação de ler o cara na língua original, é a melhor forma de saber o que ele está falando. Tá? Gê, você quer comentar alguma coisa que você já tinha preparado aí? Sei lá. Eu não sei se eu fiz isso, mas eu estava esperando que você fosse falar mais sobre o livro, alguma coisa, para me dar mais alguma. Você quer que eu fale mais o quê? Diga aí. Sobre isso? Sei lá. Fale um pouco sobre a biografia e a obra. Então, se você quiser passar um pouco, de forma bem básica, sobre alguns momentos relevantes na vida do Marx, acho que é válido. Afinal, como a HQ está sendo lançada nessa semana, né? Isso. Ela ainda não... Já está circulando. Mas acredito que pouca gente tenha lido. Então, acho que vale citar um pouco sobre... passar uma geral sobre quem foi o Marx. Eu diria mais ou menos o seguinte, né? Quem foi o Marx do ponto de vista de uma teoria inovadora? Né? Acho que foi o primeiro cara, assim, na história da filosofia. Eu não sou filósofo, né? Pelo menos não um filósofo profissional, mas eu acho que foi o primeiro cara, né, assim, na história, e isso é muito interessante, a derivar toda e qualquer produção da cultura humana do próprio trabalho humano. Eu acho que essa é a principal, assim, herança do Marx. É uma herança muito forte para o materialismo posterior. Ou seja, já aos 26 anos de idade, quando ele escreve lá os manuscritos econômico-filosóficos, ele está fazendo o seguinte, ele está dizendo, olha, tudo que existe
do ponto de vista da produção humana, é resultado dessa própria produção, é resultado do trabalho humano. E veja, uma coisa interessante, quando ele fala em trabalho humano, ele não está pensando só em produção de coisas, tá? Mas ele está pensando numa teoria da reflexão, né? Então, quer dizer, se você olha para o Marx, já nesse texto de juventude, tá? O que é importante ali? É entender que o ser humano é produto de si mesmo, sempre. Então, se você tem um valor que é moral, uma mediação ética para tomar algumas decisões, se você acredita em Deus, tá? Se você não acredita em Deus, se você é um ateu ou é agnóstico, ser um ateu, ser um agnóstico, ser um crente, é tudo isso produto da própria atividade humana. Não é? Do ponto de vista de como o teu fazer cotidiano, ele se reproduz do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista de uma reflexão acerca da sua própria vida. Ainda não, nesse texto, Marx ainda não vai falar nisso. Mas um ano depois, porque os manuscritos econômico-filosóficos são de 1844, um ano, 2 depois, quando ele escreve a ideologia alemã, essa noção de fazer com que a reflexão se torne uma parte da própria interpretação do mundo e seja demorada, seja perene, é o que ele vai chamar de ideologia. Tá? Então, são pontos extremamente interessantes no Marx, em que ele vai pegando aspectos da vida, de como o próprio ser humano reage à sua vida, e vai dando nome a isso do ponto de vista de como essa reação pode ser objeto de ciência e de entendimento. Né? Então, nesse sentido, dependendo de como a religião, por exemplo, se arme, ela pode ser ideológica ou não. Por quê? Porque a ideologia tem que resolver conflito. O papel da ideologia é resolver um conflito. Então, não é verdade que para ele a ideologia é falsa consciência. Isso é outro papo, de outros autores. Não é? Mas o Marx vai dizer, aí mais para frente, já em 59, tá? A introdução à contribuição à crítica da economia política, que a ideologia é uma forma de você tomar consciência de conflitos que estão colocados para você e tentar resolver esses conflitos. Mas já em 47, 48, na ideologia alemã, que também é um livro de juventude, isso aí está posto. Então veja, o Marx está sempre preocupado em mostrar como a atividade ela é o fundamento daquilo que nós somos. Só que e o que é ciência para ele? É saber qual é o padrão dessa atividade do ponto de vista de como ela atua no seu cotidiano, a tua atividade. Então, para ele, o trabalho, isso é o sentido do trabalho. E nesse sentido, o trabalho tem a ver com a ideologia. É uma forma de você tentar dirimir conflitos, de você resolver conflitos. Não é? Mas antes disso, nos manuscritos, o trabalho aparece como uma relação entre ser humano e natureza, em que uma finalidade que está na cabeça do ser humano deve fazer o quê? Usar a causalidade, a reação de causa e efeito natural para o seu próprio benefício, em função de uma necessidade da qual você tem consciência. Tá? Então veja, o Marx começa, né, a sua trajetória desse ponto de vista, enfrentando questões que estão no nosso dia a dia e que são questões que ele vai apanhar do ponto de vista do trabalho e da ideologia. Na medida em que ele vai avançando nos estudos, inclusive para entender as crises do seu tempo, ele nota que tem que avançar nos estudos de economia política. Por quê? Porque você já tem uma tal complexidade no seu cotidiano que a filosofia, o direito, a religião já não são capazes de dar resposta. E ele sabe que a resposta está na economia. Por quê? Porque ele sabe que a economia é a forma como os seres humanos produzem e reproduzem a sua vida. Não é? Então é por isso que o Capital, que é, digamos, a grande obra do Marx, ela demora tanto para ser escrita. Não é?
Porque aí ele está tentando juntar aquilo que lá atrás, na sua juventude, aparecia como trabalho, como ideologia e também como ciência. Para o Marx não existe uma contradição entre ideologia e ciência. É bom que se diga. Tá? Não vê contradição. Uma ideologia pode ter um fundamento científico e uma ciência pode ter fundamento ideológico, ou ter, no nosso cotidiano, um papel que é ideológico, ainda que seja científico. Né? Ainda que você possa entender como uma relação de causalidade sendo ciência. Mas, para chegar no capital, essa questão da economia aparece para o Marx como fundamental, porque aí você precisa entender de forma definitiva como é que a produção e reprodução da vida acontece. Nas obras de juventude ele já se toca disso, mas ele não tem as categorias ainda. Quando ele chega no capital, né, o trabalho, ele passa 20 anos estudando economia. Né? Ele não tinha CAPES, né, por trás para falar, você tem que produzir para caramba, tal, entendeu? E certamente era muito mais produtivo do que muita gente que hoje tem o computador, né, as bibliotecas. E o interessante é isso, né? Quer dizer, na medida em que os estudos de economia vão avançando, ele vai juntando elementos para saber como que a realidade se comporta. Aí não é só mais o trabalho como uma categoria fundamental que aparece ali. Aí já vai aparecer a categoria capital, entendeu? Que para ele é uma relação social de produção. A categoria valor, a categoria trabalho volta, né? Mas aí ele divide entre trabalho concreto e trabalho abstrato. Não é? Quer dizer que são formas hoje de montagem da economia, não é? Que no tempo dele existiam como forma ainda embrionária, mas assim já de subordinação do trabalho ao grande capital, ao capital. E hoje o que acontece? Essas formas só se confirmam, elas estão mais do que confirmadas. Então por isso que eu acho que ele é um autor importante desse ponto de vista. Mas essas obras de maturidade são as mais difíceis, talvez, de entender, principalmente o Capital. Porque aí ele faz, para e passo, um acompanhamento da economia para entender quais todos os elementos que compõem a economia, do ponto de vista da relação entre os trabalhadores e a subordinação desses trabalhadores a um determinado modo de produção. E isso é que torna o texto bastante difícil, na medida em que ele quer explorar todos os aspectos dessas relações. E isso é demorado. Tá? E o Marx tem uma forma de conduzir o discurso que é mais ou menos o seguinte: ele vai mostrando para você como é que a realidade se compõe, e toda vez que ele fecha um entendimento, esse entendimento é a chave para você entender o segundo. E daí o terceiro, o quarto, o quinto. Ou seja, ele vai preenchendo a exposição do ponto de vista de um bando de categorias que serve para você entender o que é a economia. Isso é o quê? Trabalho, capital, valor, força de trabalho, trabalho abstrato, trabalho concreto, tá? Valor de uso, valor de troca. Mais-valia. Mais-valia. Perfeito, mais-valia. Mas não tem como você produzir valor se não tiver mais-valia. Né? Quer dizer, trabalho humano não pago. Tá? Então, é um autor difícil por causa disso. Né? E isso é herança da filosofia hegeliana. Você tem que decompor de tal maneira aquilo que você está estudando para que quem leia saiba do que você está falando. O problema é juntar tudo depois. Né? Na medida em que a exposição é um discurso, e é um discurso forte, demorado. Por isso que eu disse no começo que para mim é um estranhamento olhar isso aqui. Porque eu estou acostumado com aquele calhamaço, né? E com a forma como isso é conduzido do ponto de vista da necessidade de mostrar um problema. Não sei se eu ajudei. Não atrapalhei mais. Ajudou bastante. E é curioso, porque quando você pega esse quadrinho para ler, você tem algumas luzes a respeito de toda essa parte técnica e acadêmica do trabalho do Marx, só que de uma forma bastante leve. Existem algumas biografias
em quadrinhos que são bastante pesadas da parte de texto em si. E eu acho que devem um pouco na questão da linguagem enquanto quadrinho. Só que em Marx, tanto a Maë quanto a Simone, elas conseguem pegar algumas partes, elas conseguem inserir entre a vida do Marx alguns elementos teóricos. Então, elas explicam em algum momento ali como é a relação de produção, de trabalho. Elas explicam um pouco sobre o Manifesto do Partido Comunista, sobre o Capital, mas sempre de uma forma bastante leve e de uma forma puxando um pouco para o humor, para a ironia. E eu queria saber do G como que ele vê essa tradução de algo tão técnico e complexo para uma forma bastante simples e leve que qualquer pessoa pode entender. Tá, eu acho que até por questão assim de não ficar sendo muito entediante assim, eu vou seguir assim algumas anotações que eu fiz assim depois que eu li o livrinho, e para facilitar, e qualquer coisa da gente pode retornar e falar e Sim. Fica à vontade. Falar a favor, contra, mas enfim. Bom, eu vejo essa publicação do Marx aqui como um livro infanto-juvenil. Então, e a importância de alcançar um público maior não deixa de ser marxista num certo sentido também, pelo menos no sentido político, que assim, né? Agora, esse esforço para você conseguir fazer uma coisa que seja mais palatável, que seja mais digerível, que seja mais rápida de ser percebida, etc., eu acho que ela não deve ser desprezada de qualquer forma, sabe? Ela é um facilitador, como divulgador, inclusive para outras plateias, frente ao volume de informação que você tem. E isso que eu tinha escrito bateu justamente com quem? Com o especialista no Marx, que fala no começo da nossa conversa aqui a respeito da ignorância, né, que entre num bom sentido aqui, de certos aspectos da vida do Marx, da biografia do Marx, etc., né? Bom, eu acho que é importante lembrar também que, no caso, o livro é a biografia dele, né, onde evidentemente consta questões assim, dos trabalhos e dos textos escritos dele, mas é a vida dele que está meio que sendo focada aqui, né? Então, nessa questão de não desprezar esses facilitadores, assim, eu acho que eu posso dar alguns testemunhos. Assim. Por exemplo, há um tempo atrás eu encontrei nas bancas uma popularização científica sobre o Big Bang. Saiu, ela, por incrível que pareça, ela ficou na banca há muito pouco tempo, sumiu e os caras não editaram mais. E eu fiquei impressionado, era um trabalho incrível mesmo, de um astrônomo espanhol, Alberto Soto, que ele soube explicar essa questão que envolve uma série de aspectos de física astronômica, de astronomia, de vários aspectos da física, etc., de uma forma que você é capaz de entender do começo ao fim aquilo que envolve essa questão do Big Bang. Era um livro? Uma revista? Isso, nesse caso era um livrinho. Era um livrinho. Era em texto, assim, né? Mas, por exemplo, ele era muito superior a um best-seller que saiu há um tempo atrás, que chamava O Último Teorema de Fermat. Foi um livro que foi bastante, muita gente leu, etc., que divulgava uma questão da matemática que tinha sido colocada por um matemático do século XVI, o Fermat, que era uma questão aparentemente super simples e que a matemática demorou 400 anos para conseguir provar aquilo. E envolveu, assim, um número enorme de matemáticos, maiores matemáticos da história, etc. Mas nesse caso, por exemplo, nesse caso do Fermat, ele é um pouco mais parecido com essa questão do Marx aqui, porque
na hora que ele vai falar desses assuntos que são envolvidos na dissecação, na resolução do problema, ele não entra, porque aí é uma questão mais difícil do cara conseguir explicar isso. Então, é muito interessante como história da matemática e você consegue ver o movimento geral do que está acontecendo até chegar na solução, mas ele não te dá essa explicação, ao passo que esse cara, esse Alberto Soto, ele consegue fazer você entender e entrar nas questões, entendeu? Então, em princípio, ele é um livro de popularização científica, né? No entanto, eu achei assim muito incrível, assim, né? Nos quadrinhos, há pouco tempo foi lançada uma obra aqui que eu acho demais, eu gosto demais dessa obra, que é o Logic Comics. O Logic Comics também já envolve uma questão científica, uma questão matemática, etc., que é a questão de uma busca dos matemáticos durante vários séculos, assim, para fazer com que a lógica se transformasse numa linguagem exata, matemática. E a forma como eles vão contando esse processo na história em quadrinho é muito envolvente. Ela é um livro grande, grosso, é um graphic novel grossão, assim, nesse caso, mas é impressionante. Ele vai pegando todos os matemáticos e filósofos, etc., do final do século XIX e do século XX, e fazendo com que você entre nessa história e vai compreendendo essa história, vai se identificando com esses personagens e com as buscas e as tentativas e os erros, e eu acho que é um trabalho assim, incrível, assim, nesse sentido, assim, feito em quadrinhos, assim, né, de entender essa questão que envolve, que é o nosso tempo, assim, porque são questões, né, essas questões todas, Big Bang, a questão da lógica, etc., elas são questões que no cotidiano da gente, isso passa mais para lá do que Alfa Centauro, né, cara? A gente escuta toda hora isso daí e a gente não é capaz de ter nem noção disso daí, né? Então, eu acho que, já que a nossa vida é finita e o nosso tempo também, certo? Eu acho que essas coisas, assim, elas têm uma contribuição grande, assim, para fazer. Mas no caso, por exemplo, do Logic Comics, eu acho que é um trabalho de arte mesmo, em termos de quadrinhos, assim, é um trabalho incrível, assim, como produção. Eu vou te interromper um minuto, porque eu me lembrei do Big Bang, um físico no Jornal da Manhã, na Globo. Aí a repórter perguntou para ele, mas o que tinha antes do Big Bang? Ele falou, mas não existia um antes. Imagine para a nossa cabeça o que é você, o que é um antes e um depois. Quer dizer, não tinha um antes. E assim ele respondeu, aí fechou, o jornal acabou, apareceu lá o elenco técnico e tal. E é exatamente isso, porque é muito abstrato. Infelizmente, na hora que eu tentei voltar para a banca, comprar para mandar para um amigo, eles falaram que a série inteira eram vários livrinhos de várias áreas, assim, que a série inteira tinha saído de circulação e não tinha voltado mais. Uma outra coisa, por exemplo, agora, coincidentemente, está no cinema, inclusive está no cinema agora, né, a história do Jovem Marx, né, chama o Jovem Marx, né, o filme, que é um trabalho também em cinema, mostrando esse período que até o Ranieri estava falando agora, desse período dos anos 40, do século XIX, né, com todo aquele entusiasmo, aquele envolvimento e a luta política, né, desses caras que ainda não tinham uma teoria que seria realizada pelo Marx, né, nos anos seguintes, né, e que daria um embasamento inacreditável, assim, né. E, aliás, diga-se de passagem, acho que de uma certa forma tudo, de uma certa forma, a gente conhece a obra do Marx, porque a obra do Marx ela é tão influente nas ciências sociais, ela teve uma importância tão grande para a história, para a formação da sociologia, até para a psicologia, até para
que a gente já leu alguma coisa, aprofundada ou não, etc., cuja raiz está na obra do Marx. Né? Então, a única coisa que é essa, quer dizer, a raiz ela é complicada pra caramba, né? Ela é um trabalho muito pesado, né? Como a gente estava conversando aqui, assim, né? Agora, esse trabalho do filme do Jovem Marx, assim, eu achei que ele me mobilizou, assim, sabe? Porque o que está acontecendo, e que eu acho que faz com que esse trabalho seja bem oportuno, é que nesse momento a gente cada vez mais é colocado contra a parede numa sociedade em que a gente não vê nenhum tipo de saída contra uma oligarquia que detém todos os poderes, né, da sociedade e tal, e que nos mostra que as tentativas anteriores da esquerda de se criar um governo democrático, etc., de fazer com que a democracia funcionasse e que a gente pudesse avançar, etc., parecem que de repente foram todas colocadas contra a parede, sem né, tiradas, vamos dizer, do palco aí da nossa realidade aí, né, e que a única saída que a gente poderia ter é essa que o Marx propõe, assim, sabe? A gente começa a sentir isso, né, principalmente os países como os nossos, assim, né, que são países de economia totalmente dependente, secundária e que estão quase sempre tendo que trabalhar, viver, etc., né, sob a batuta, né, de outras forças que não são exatamente só aquelas que a gente teria aqui, que a gente nem tem, né, que essa já é outra digressão aí que eu... Bom, aí entra nessa questão que a gente estava falando daí como é que fica, então, esse tom, essa técnica infanto-juvenil, né? Eu acho que, em grande parte, as pessoas são alertas, né? Quando elas pegam um livro como esse, etc., elas têm uma expectativa de que elas vão ter uma série de informações, mas de uma maneira muito reduzida, etc. Elas servem, em geral, como uma forma introdutória, né? Então, é nisso que está o grande mérito, assim, né? Agora, a gente está alerta, porque existem formas de amarrar os fatos e as etapas, como querendo dar uma continuidade e fluidez que, na verdade, elas não tiveram. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Uma coisa que se segue a outra em alta velocidade, em consonância com metáforas visuais, alegorias, outras formas de condensação de fatos e ideias, opiniões, gags visuais, dão boa fluência. Elas dão boa fluência para o trabalho, mas, às vezes, suscita dúvidas, né? E uma delas, por exemplo, Marx é rebelde ou tirano, né? É interessante, aparece essa dúvida na hora que você está lendo ali, e é uma questão filosófica engraçada, né? Porque, será que todo rebelde é um tirano? Ou todo tirano é um rebelde? Mas, enfim, mas tem questões mais específicas. Por exemplo, quando ele diz que ele não é marxista, né? E que ele não queria criar uma seita, né? Ele queria criar uma ciência, né? Aí ele fala, a minha visão de paraíso é uma garrafa de vinho lá, não sei o que, não sei de quando lá e tal. Aí você fica na dúvida de isso daí. Ele falou mesmo, ou isso daí é uma gag que elas fizeram, certo? Então, o fato disso suscitar essa dúvida e a gente não poder resolver quando está lendo o livro, eu acho que isso também é uma das coisas que a gente tem que ficar alerta, assim, né?
Outra coisa, Marx e Engels, eles escrevem, mas em todo o álbum existem 18 quadros que mostram a situação dos trabalhadores e ilustram a denúncia social que é a base do trabalho do filósofo. O resto do tempo que vemos é predominantemente a vida burguesa de intelectuais aparentemente deslocados da luta de classes com as quais estavam envolvidos, né? Então, você vê uma vida burguesa do século XIX, quase todo o tempo ali, assim, sem você ter uma noção, né, de questões assim que talvez no filme Jovem Marx você vê mais, que seria essa intimidade maior deles com os movimentos de trabalhadores e tudo mais, né? O quadrinho parece que está mais separado disso, né? Eles ficam um pouco isolados e você não tem noção de como aquilo era terrível, né? E como é terrível hoje em países como o Brasil e a vida melhor que tem esses países que conseguiram essas conquistas sociais, etc., né? Então, a luta fica praticamente teórica, fica uma coisa assim como se fosse mais uma teoria que estava sendo elaborada e assim. E, ainda assim, são 18 contra 11 quadros que reproduzem fatos negativos dos estados comunistas que costumam ser alardeados no Ocidente, como sempre, sem uma compreensão maior do seu contexto, dos exageros, das distorções, etc. Não existe um único quadro sobre os seus benefícios e conquistas. Quer dizer, nós temos uma visão altamente ideologizada, levada pela propaganda ocidental, do que é a vida, do que foi a vida, do que foram as conquistas, do que foram trabalhos enormes, das grandes coisas que foram feitas nos países comunistas, que culminam com um mundo onde eu acho que provavelmente os únicos dois países que não são meros fantoches dos Estados Unidos são a China e a Rússia. Que elas conseguiram construir, inclusive, toda uma cultura que é capaz até de resistir à dessa invasão que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, que a gente vive, desde que a gente nasce, a gente vê filme americano na televisão, 1, 2 por dia, 3, não sei o que, etc. E nós consumimos o uso do sexo, da pornografia, em tudo quanto é coisa, etc, etc. E eles resistem a isso. Eles resistem, culturalmente eles resistem a isso. A Rússia, apesar da mudança pro regime capitalista, sei lá qual, as pessoas resistem a essa invasão de sexo por toda parte, de ficar usando a pornografia, etc, etc. Eles conseguiram construir um universo diferente, né? Através de uma série de conquistas que foram apoiadas em trabalhos de filósofos como Marx, né? Que conseguiram fazer com que eles fizessem o que fizeram, né? Inclusive, a tentativa de criar uma paridade entre Hitler e Stalin, como se Stalin fosse igual a Hitler, eu acho que isso aí é puta de uma propaganda goebbeliana que foi feita, inclusive, dessa forma. E o Stalin chega em 1930, ele fala assim: pessoal, nós já fomos derrotados muitas e muitas vezes na história por mongóis, por vikings, por poloneses, alemães, etc, etc, etc. Nós estamos 40, 50 anos atrasados em relação a eles. Se a gente não tirar essa diferença em 10 anos, nós vamos ser destruídos. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles conseguiram tirar essas diferenças primordiais em 10 anos. E quando Hitler invadiu em 1941, era o país mais rico, mais forte da Europa, atacando um dos mais pobres, um país que tinha saído do campesinato.
pais de caras que estavam lá tinham sido servos. Sabe o que é servo? Um cara que é vendido junto com a terra. Eles conseguiram segurar aquela máquina de guerra gigantesca e voltar até Berlim e destruir o nazismo. E isso não é uma coisa que a gente é lembrada aqui no Ocidente nunca. A quantidade de mortes que houve na Rússia, por tudo, pela guerra e pela perseguição, a gente costuma saber que são 6 milhões de judeus que foram mortos e, evidentemente, isso é horrível e a gente tem que estar sempre lembrando. Mas quantos russos foram mortos assim, desse jeito? Do pior jeito possível, das formas mais incrivelmente bárbaras possíveis. 10 milhões, 20 milhões de civis foram mortos na Rússia. E eles conseguiram segurar esses caras e voltar até lá. E aí, eu acabo de ler um livro agora, por tempo, um livro que está em francês, que chama Para Onde Foi a Nossa Vitória? Que é um livro escrito por uma diplomata russa atual, que ela, inclusive, ela é cristã ortodoxa, ela não é comunista. E ela fala, esse projeto anglo-saxão de atacar a Rússia, de dominar, de neutralizar a Rússia, de pegar o Báltico, pegar o Mar Negro, tirar os mares da Rússia, etc., é um projeto antigo, é um projeto do século XIX. Essa visão anti-russa da Europa, né, ela é milenar. Tanto é que a palavra eslavo vem ela vem da palavra escravo, quer dizer, em inglês é até próximo a slave, né? Então, essa visão, ela aparece inclusive também nesse livro, né? Eu acho que nesse ponto, porque eles são franceses, porque eles são europeus, porque eles, assim como nós, temos esse peso de uma propaganda incessante, diária, né? E é o que essa diplomata russa fala, até quando vocês vão... A gente acabou o comunismo, vocês continuam nos atacando, vocês já continuam nos tirando parte do nosso país, vocês continuam fazendo isso, quer dizer... É uma coisa que, o que ela mostra é que o comunismo não era nada, não era isso que interessava. O que não interessava era uma Rússia que tivesse a sua própria independência, a sua própria soberania. É isso que não interessava. E não interessou milenarmente. No século XIX, os vários programas de geopolítica desses países pensavam nisso. Tanto é que não é à toa que saiu a ideia de Lebensraum, que foi o conceito que o Hitler usou para invadir a Rússia. Quer dizer, aquilo pertence a nós vamos tomar e exterminar todo mundo que está lá e nós vamos colonizar aquilo lá, né? Quer dizer, isso está assim, ainda sinto essas raízes assim aparecendo em quase tudo que se fala sobre a Rússia, né? Primeiro sobre a União Soviética e depois sobre a Rússia mesmo, né? Mas a gente tem que pensar também sobre essas questões, né? Quer dizer, é um trabalho que eu hesitaria em publicar? Eu não hesitaria. Eu acho que está na hora de publicar essas coisas. Eu acho que é um trabalho que ele é leve, ele tem humor, ele é delicado, feminino, que é muito interessante em termos de proposta para falar do tema Marx, que em geral é uma coisa sempre muito pesada, né? Ela lembra linhas editoriais europeias, francesas, né, de onde ela saiu mesmo, onde a gente já viu, exatamente como você estava falando, outras biografias, né, que foram feitas. Mas é um resultado com soluções criativas e interessantes. E
entre essas, né, eu diria que naqueles 18 quadros em que surge a humanidade oprimida por um capitalismo cada vez mais rampante, entra uma sequência no qual as propostas de Marx são respondidas por um personagem, um capitalista atual, que, se for caricatura de alguém, eu não sei de quem é, não consegui identificar se é um personagem assim generalizante, assim, né, desse capitalista, né? E entre a tese e a antítese de cada um desses diálogos, a síntese é feita por essas imagens críticas que mostram que a resposta do capitalista não é bem assim como ele está falando, assim, né? Então, eu acho que essa solução também foi uma solução criativa bem legal aí em relação a isso. Então, eu procurei falar um pouco sobre a questão da produção, da edição, né, do livro. Muito legal, Gê. Eu acho que você me fez pensar aqui e lembrar de um filósofo, um francês chamado Henri Lefebvre, que, quando ele lê, esse filósofo, ao ler Marx, ele tem uma palavrinha que me desperta muita atenção. E eu acho que o quadrinho mostra um pouco disso. Sempre que ele vai falar sobre o marxismo, ou Marx, ou as ideias mesmo revolucionárias, ele meio que abarca a questão da potencialidade, na verdade, né? A filosofia marxiana não como algo fechado em si, uma doutrina estagnada, mas como algo sempre em mudança. E uma coisa que eu achei muito legal no quadrinho é que, não vou dar spoilers, mas tem uma parte do quadrinho que mostra justamente a luta de espadas do capitalista e o Marx. E justamente a fala do Marx é do tipo, a luta continua, né? Quem vencerá? O fato dessa pergunta estar no ar, eu acho que indica muito a potencialidade libertadora que a filosofia carrega, né? Porque não tem nada dado, né? As coisas estão acontecendo, né? A vida se faz vivendo. E a filosofia traz um pouco disso. E dentro desse pensamento das potencialidades, aí vai uma questão assim. Sempre foi muito caro ao Marx, ao menos na minha parca leitura que eu tenho a respeito do autor, a questão de como essas ideias, elas de fato adentram nas massas, né? Adentram nas pessoas. Como que a filosofia, ela tem essa força de mudança mesmo social. Então você tira da abstração as ideias e transforma na concretude de uma mudança social. Isso eu acho muito, muito revelador dessa potencialidade que ela carrega. E aí vai minha dúvida, assim, acho que o Jesus, se puder explanar um pouco, como que é possível essas ideias adentrarem de fato essa abstração se tornar concreta? Assim, como essas ideias se materializam? E como que essa luta, se ainda é a mesma luta de antes, ela pode se dar? Porque parece que atualmente a gente fica rodando numa questão de luta por direitos, que são importantes, mas que na verdade elas não rompem com a estrutura do próprio sistema, né? Então a gente fica nessa luta por direitos, mas a contradição sempre permanece. E a potencialidade também do quadrinho, porque de maneira simples e muito gostosa, lúdica, ela mostra as revoluções acontecendo, né? Você tem aí algumas cenas, por exemplo, do século XX, que foi um século marcado por revoluções, por mudanças sociais, por lutas constantes dentro da esfera política, dentro da esfera pessoal, né? Você teve, a grande luta das mulheres também, né? Quando elas queimaram os sutiãs na década de 70, falando sobre a questão do corpo, foi muito influenciado por essas ideias libertadoras do Marx. Dentre outras tantas, a questão a luta contra a apartheid, por exemplo, ou as colonizações que houveram aqui na América do Sul. E você tocou na questão da China também. A potencialidade que o quadrinho teve dentro da China, como a gente estava conversando ontem, assim, como que a arte carrega essa potência? Queria jogar essa bomba para vocês. Como que seria essa potencialidade explanada hoje, assim, dentro da arte? E como que as massas conseguem captar essa filosofia e, de fato, botar em prática? Bom, peguem essa. Eu posso pegar e não responder nada. Fica quieto. Aí duas coisas. Acho que o Luiz falou uma coisa do quadrinho que é verdade, que às vezes, eu vou começar com isso porque me chamou a atenção.
o fato de você ter, por exemplo, no Marx, uma intensidade maior na hora de mostrar alguns problemas. Esse cuidado que você teve de fazer a contagem dos quadros, eu não tive, claro, porque eu não estou acostumado, mas é verdade, porque aí a mediação, ela talvez perca um pouco, no caso dos textos do Marx, na medida em que, para você transformar em quadrinho aquilo que é abstrato e é digamos, um texto muito maior, um texto difícil do ponto de vista da mediação, ele fica, o quadrinho ajuda a perder um pouco disso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma passagem, um único quadrinho que mostra uma criança trabalhando, falando que trabalha várias horas por dia e tal, assim, né? Quer dizer, que o Capital fazia uso do trabalho infantil como faz até hoje, né? Mas quando você vai para o Capital e lê o capítulo A Jornada de Trabalho, né, o capítulo é assustador. É assustador. E é um dos capítulos talvez mais tranquilos de se ler por causa da descrição e por causa da carga histórica que tem o capítulo, que é uma carga descritiva. Mas por que aquele capítulo é interessante? Nesse sentido, o quadrinho não mostra. E eu acho que nem tem que mostrar, mas é um aspecto interessante de saber no Marx. O que o Marx está dizendo é que ali todos os outros modos de produção, ou as formações sociais, quando você olhava para a jornada de trabalho, você sabia o que era o trabalho necessário para a sobrevivência do trabalhador, né? E quando você olhava para a mesma jornada, você sabia o quanto ele estava trabalhando para o seu patrão, né? Essa relação de senhor e servo, por exemplo. Quando você olha para a jornada de trabalho capitalista, você não vê isso, entendeu? O Marx consegue mostrar isso do ponto de vista da diferença entre trabalho excedente e trabalho necessário. E ele ainda trabalha com uma outra categoria, que é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção da mercadoria. Mas quando você olha para a jornada, você não vê diferença. Você vê que o cara trabalha ali 8, 10, 12 horas por dia, e você não sabe qual é a relação do trabalho excedente e do trabalho necessário imediatamente. Você sabe a partir da maneira como o próprio Marx vai te mostrar isso, do ponto de vista de falar o que são as taxas de lucro, mais-valia, não é? E falar o que é subordinação real e subordinação formal do trabalho ao capital. Mas esse tipo de abstração, entendeu? É isso que é o trabalho abstrato para o Marx, e que é muito difícil aparecer no quadrinho, nesse sentido. Porque é um modo de produção muito mais difícil de você ter por onde pegar. Né? Então, é verdade que essa questão ideológica do direito, né? De como a noção de Estado de Direito, ela é principalmente carregada por uma necessidade que não é necessariamente a necessidade da revolução social, do ponto de vista do que você vai ter depois. Você está falando em Rússia, você pensar no Pachucanes, né? Quer dizer, era um jurista que dizia, olha, numa sociedade emancipada, né, do ponto de vista social, você suprime o direito. Né? O direito pode ser suprimido. Então, agora respondendo a tua pergunta, eu acho que é muito difícil essa tradução dessa abstração do ponto de vista do que é o capitalismo para as massas, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, porque cada vez mais essa mediação é uma mediação que se complexifica. Então, se você der uma olhada, por exemplo, do ponto de vista da formação política, pensar o que são os partidos de direita e o que são os partidos de esquerda, inclusive do ponto de vista da sua fragmentação, você vê o quanto isso é difícil do ponto de vista de uma política emancipatória. Entendeu? Então, nesse sentido, quer dizer, o que aparece como dado importante do ponto de vista do combate é, de maneira geral, uma experiência tida na própria prática. Agora, o que o Marx fazia, principalmente no Capital? Era ter uma teoria que tivesse a altura da classe trabalhadora para saber como é que essa prática arrebentaria com a propriedade privada e com o próprio capital. E o capital é muito pior do que a simples propriedade privada. Então, desse ponto de vista, eu acho que há assim, você tem um gargalo aí terrível, entendeu? E aí,
se você pensar em Brasil, tem essa dificuldade, eu acho que ela se expande, né, para o conjunto do planeta, do ponto de vista de você ter soluções adequadas. Né? Então, você pegar um filósofo como Mesaros, que morreu aí há pouco tempo, ele vai dizer, olha, o caminho é único, ainda é a transição socialista. Entendeu? Agora, o difícil é você ter condições subjetivas e objetivas do ponto de vista de transformar essa transição num projeto econômico-político. Entendeu? Porque a resistência do capital é uma resistência absurda desse ponto de vista. E ela é uma resistência que não acontece só do ponto de vista das armas, mas ela acontece também do ponto de vista ideológico. Entendeu? E boa parte dessa ideologia aparece como, acho que um pouco assim, de discurso que é da própria esquerda. Entendeu? Quer dizer, o aburguesamento do discurso de esquerda. Uhum. Então, nesse sentido, quando você falou aqui das duas meninas, né, que lembram o comunismo do ponto de vista da sua não realização, é um pouco do que eu acho que está incrustado até nas próprias autoras, do ponto de vista da ideia que elas podem ter do comunismo. Entendeu? Que já é uma ideia engessada do ponto de vista do resultado. Não é? Ainda que esse comunismo seja um comunismo também, na sua história, produtor de mais-valia também. Né? Claro, é um outro problema que você tem que enfrentar. Mas é óbvio que os caras deram um passo à frente do ponto de vista daquilo que está reservado para a humanidade. Jesus, e quanto das teorias de Marx realmente estão presentes em todas as revoluções socialistas e comunistas do século passado? Porque em uma biografia sobre a vida do Marx, que foi lançada no final do ano passado, pela Companhia das Letras, que se chama Karl Marx, Grandeza e Ilusão, escrita por um professor inglês de História de Cambridge, o Gareth Steadman Jones. Ele cita o seguinte: o Marx, concebido no século XX, tem uma semelhança apenas fortuita com o Marx que realmente viveu no século XIX. Então, como o G lembrou bem, essa questão da sombra do Marx em todo o século XX, por conta das revoluções socialistas e comunistas, o quanto realmente é possível mensurar o quanto da teoria de Marx esteve presente nessas revoluções, nesses experimentos socialistas, ou, enfim, será que dá para dizer que ele foi muito mais reinterpretado ao longo das décadas e desse século do que o que ele realmente queria ensinar? Essa é uma pergunta lazarenta, né? E por que é difícil, né, de responder? Bom, eu não li essa biografia do Marx, mas então teria que ver como é que é esse contexto do ponto de vista da pergunta que você está fazendo, né? Porque não dá para saber o que ele está chamando de fortuito aí, não é? Eu diria o seguinte, que uma coisa por exemplo, você pegar o Marx em meados do século XIX, em que o que existia de mais adiantado, avançado na indústria, né, de uma forma geral, era a indústria têxtil. Então ele olhava para a indústria e via ali maquinaria, não é? Hoje você está num nível, né, de abstração dentro da própria produção industrial, do ponto de vista daquilo que é chamado de trabalho imaterial, que também aparece como produtor de valor. Ou seja, você ainda continua tendo extração de mais-valia. Mas eu tenho a impressão que você não... Estou falando tudo isso de orelhada, porque eu não li o texto, não é? Mas do ponto de vista da unidade interna da contradição do capital, isso continua. Não é? Mesmo porque o próprio Marx já fazia relatos a respeito de um tipo de produção econômica que não era a produção material. O Marx chamava no Capital de produção não material. Quem lê o Capital deve lembrar que, logo no primeiro capítulo, ele fala: para que serve a mercadoria? Para atender necessidades do estômago e do intelecto.
as fantasias. Quer dizer, o que o Marx estava dizendo, e isso é muito atual, que você tinha, pela primeira vez na história, um modo de produção, não é? Que se caracteriza por duas coisas. Né? A primeira, uma expropriação universal. Não é? Quer dizer, ele se ampara na expropriação universal da humanidade. E, em segundo lugar, ele torna todo o processo social um processo social total, ancorado nele mesmo, que é o Capital. Isso dá para você ver, ainda que seja um livro, que foi o primeiro volume é de 1867, quer dizer, tem 150 anos, ainda assim, não é? Ele não está datado. E ele não está datado porque ele está compreendendo essa economia do ponto de vista de uma mundialização que é sinônimo de subordinação privada de toda a produção econômica a grupos cada vez menores. Né? Quer dizer, quando você começa a olhar o Capital, é muito interessante isso, e nem todo mundo nota. Ele fala, olha só que interessante, a forma social da produção, ela é uma forma privada de realização da economia. Ou seja, a forma coletiva, a forma social, porque quando você fala em forma privada, você está pensando no indivíduo tomado isoladamente, ele não tem nada a ver com o seu entorno. E o Marx está dizendo o quê? Que a economia mundial passa a ser subordinada a um modo de produção que tem nos produtores privados a sua lógica. Então a produção coletiva, a produção social é necessariamente uma produção privada. Não é? Então isso, nos dias de hoje, mais do que se reproduz. Então, nesse sentido, não é fortuito. Entendeu? E aí eu acho que o Capital tem que ser lido melhor. Por exemplo, quando eu dou os meus cursos na Unicamp, tanto na pós como que são cursos do Capital, ou cursos de Marx, a gente faz uma leitura, mas muito detalhada dessas passagens. Porque se você não toma cuidado, parece que o texto tem contradições internas. E, na verdade, ele não tem. Tá? Então, eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Aí depende muito de como essa interpretação é feita. Por exemplo, aí é uma crítica, mas é um toque, né? Eu não cheguei a falar para a Ivana isso porque nunca me ocorreu. Mas o Capital, a nossa edição, tem uma apresentação do Althusser. O Althusser fala na apresentação para você pular os capítulos de 1 a 4 do Capital. Entendeu? E o Althusser fez escola. E aí ele está dizendo, você pula as duas primeiras sessões. Sabe o que acontece se você pular as duas primeiras sessões do Capital, os capítulos de 1 a 4? Você não entende o que o Marx está falando. Simplesmente você não entende. Entendeu? Por quê? Porque o Marx está preocupado em mostrar, em primeiro lugar, olha a preocupação do Marx. Qual é o fundamento do Capital do ponto de vista de uma relação generalizada entre as pessoas? O dinheiro. E aí, nesses primeiros capítulos, né, o que ele vai mostrar? Primeiro, como que a mercadoria é produto do trabalho humano. Segundo, como que a mercadoria, ao ser produto do trabalho humano, ela gera uma coisa que ele chama de equivalente universal, que é aquele elemento para você trocar toda e qualquer mercadoria, em qualquer tempo, em qualquer meio de circulação. Por quê? Porque é uma mercadoria que está fora da circulação e, ao mesmo tempo, ela faz com que todos os valores do conjunto das diferentes mercadorias tenham o seu reflexo nela. Ou seja, o dinheiro não atribui valor às mercadorias. Ele é um reflexo do tempo de trabalho socialmente necessário que está em cada uma delas. Agora, para você ter uma circulação generalizada e que o tempo todo você pode enfiar lá qualquer mercadoria que apareça, você precisa ter o dinheiro fora dela, refletindo o quanto ela vale do ponto de vista do tempo de trabalho que está embutido nela. Isso o Marx vai falar no capítulo 3 do Capital. E o Althusser fala para pular. Entendeu? Então, do ponto de vista do que e aí sim, e aí talvez seja um problema que essa filosofia francesa não aceita muito, que é a profunda herança que esses caras têm da filosofia clássica alemã. Então, o Lenin falou uma vez, ele tinha razão, que para você entender o Capital, você tem que ler a ciência da lógica. E é verdade. A ciência da lógica é do Hegel, né? Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que é um filósofo que é pouco estudado, felizmente está sendo retomado do ponto de vista dos estudos acadêmicos,
Por quê? Porque sem esse cara você não entende a porra do Capital. Não entende, não adianta dizer que o Marx botou o Hegel de cabeça para cima, de cabeça para baixo e tal. Não, porque o cara entra, o Hegel nesse caso, num barato de falar o que é a ciência e como é que o pensamento se apropria do real do ponto de vista do seu movimento, que o Marx, e aí uma sacanagem do Marx, que o Marx reproduz sem falar que está fazendo. O que é muito pior. Que o Marx reproduz sem falar que está fazendo. Né? É uma sacanagem. Por que é uma... Não é que é uma sacanagem, é que para o Marx é um programa. Entendeu? E o programa é um programa de emancipação humana e de emancipação socialista. Ou, mais do que socialista, comunista nesse sentido. Não é? Tem uma carta, acho que de 1857, do Marx para o Engels, dizendo, olha, eu estou escrevendo o Capital... quando ele estava escrevendo os trabalhos preparatórios do Capital, os esboços para a crítica da economia política, que a gente conhece por Grundrisse, né, que em alemão é esboço, né, o borrador. Né? E aí ele manda uma carta para o Engels falando, olha, eu estou lendo A Ciência da Lógica, que é esse livro do Hegel, dizendo como é que o pensamento se apropria da realidade para saber como reproduzir de forma adequada a realidade. O Marx diz, olha, mas a forma ainda está muito idealista. Né? Então, quem lê um item da introdução desse texto, esboço para uma crítica da economia política, chamado Método da Economia Política, aquilo é o Hegel. 2 textos do Hegel. A Ciência da Lógica e Os Princípios da Filosofia do Direito. Não é? Então, mas isso não é só no Capital. O Marx ele já se apropria do Hegel desde da juventude. E é um autor fundamental para você entender, inclusive, o programa socialista do Marx, do ponto de vista da crítica do Capital. É por isso que eu falo da filosofia. E aí, por isso que ele está muito acima dos economistas de sua época. Então, aí respondendo aí a sua pergunta, a gente tem que saber até que ponto esses elementos eles estão assim, equilibrados dentro da interpretação que se faz do Marx. E é por isso que eu estou falando, o Marx não escreveu para dialogar com o Althusser, com o Gramsci, com o Lukács, com o Chazin, comigo, entendeu? Os caras, eu traduzo o Marx, eu leio, faço coisa, mas claro, o cara não está preocupado. A gente tem que deixar um pouco de lado esse presentismo, porque ele pode ser muito perigoso do ponto de vista da profundidade da obra de um autor. E esse lance do dinheiro é muito louco, porque quando você lê de maneira assim, um pouco mais pausada o Capital, quando você vai para a rua e começa a ver o conjunto das mercadorias, você passa a notar que elas não são tão independentes assim. Mas elas dependem do nosso trabalho, inclusive do ponto de vista do valor que está embutido nelas. Não é? E eu não sei até que ponto... saber isso é um elemento político para você arrebentar com essa propriedade do capital. Mas eu não sei até que ponto isso aparece como programa político de emancipação humana. Isso é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. E o Marx dizia, eu estou escrevendo para a classe trabalhadora. E os acadêmicos não entendem o cara. Entendeu? Agora, não porque ele é um cara difícil. É porque a realidade é difícil, porque ela não se mostra de maneira imediata do ponto de vista da empiria. Né? Ela se mostra do ponto de vista de uma objetividade, mas a objetividade é algo maior do que a pura empiria. Né? Então você pode ter alguma coisa abstrata, um pensamento é objetivo. Né? Ainda que ele não seja concreto, ele seja abstrato, mas ele é objetivo. Tá? Aí eu queria completar uma coisa aqui, e aí também respondendo um pouco aquilo que você tinha dito, a respeito da força da arte. Acho que não está mais funcionando, né? Eu acho que eu poderia responder assim, bem assim, de uma forma bem crassa, assim, bem... Eu acho que, de uma certa forma, a ciência, ela é analítica, ela tende para análise. Né? Eu penso que a arte, ela tende para síntese. Então, na hora que a gente está vendo esses filmes americanos, está vendo novela, etc.,
que são coisas que a gente vê todo dia, a gente consome de uma forma, é impressionante como a gente tem essa necessidade de consumir a narrativa, né? De ter a narrativa presente na nossa vida, assim, ela está sempre presente, assim, tanto é que a produção de filminho para televisão, por exemplo, nos Estados Unidos é gigantesca, né? Uma coisa... Vai ter o efeito Netflix ainda, né? O que ela faz? Ela faz um pouco isso que ela que a René está falando em relação a essa questão desse empirismo e do objetivismo, vamos dizer assim. De certa forma, você entra numa situação onde você consegue entender um determinado problema, onde as partes do problema estão divididas entre personagens, entre situações, entre colocações que esses personagens estão fazendo, etc. Né? E aí o que acontece? Essa experiência de vida, vamos dizer, entre aspas, de vida, né, que a gente está presenciando, que está ali, ela vai trazer toda a carga, né, ideológica, todos os valores e todas aquelas coisas todas que estão relacionadas com aquele problema, né? E a gente, de uma certa forma, a gente compreende tudo, entende as coisas, sente na pele, vamos dizer assim, né? Essas questões todas que, no caso da ciência, aquilo tem que ser analisado ponto a ponto, visto cada caso, feito comparações, etc, 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 para ser poder depois relatado, né? E aí também entra uma questão que eu sempre disse, já escrevi até em alguns livros meus, etc., sobre a importância desse tipo de approach, assim, né, que a história em quadrinho pode fazer na nossa realidade, porque ela pode trazer para nós aquilo que quase que constantemente está obscurecido, porque a gente só vê filme americano, a gente não se vê. Inclusive, muitos cineastas dizem: o público brasileiro não vai no cinema porque ele não quer se ver, porque é tão ruim a realidade. Mas, na hora que eu, viajando pelo Nordeste, eu vejo, por exemplo, que tem um número de embarcações muito maior do que aquele que eu imaginava que teria, e embarcações regionais, etc, etc. Né? Isso me leva a pensar na necessidade de que aquilo tivesse tido algum tipo de divulgação, publicação, registro. Né? E aí você começa a procurar isso, você vai vendo a dificuldade que você vai ter para encontrar isso, etc. Esse registro poderia ter sido feito através de algumas fotos, poderia ter sido feito através de alguns desenhos gráficos, visuais, algum texto, análise, algum histórico, etc. Né? Mas se eu pegar e fizer uma história em quadrinho sobre uma delas, se passando nela, acontecendo alguma coisa nela, vocês percebem a quantidade de informação que eu vou trazer relacionada com aquele único pontozinho. Eu vou conseguir trazer todo o universo onde ele se encerra, onde ele está inserido. Né? Eu vou trazer todas as informações, os conflitos, as dificuldades, o que é bom, o que é ruim, etc., né? Que vai aparecendo ali em relação àquela questão e tal. Então, esse sempre foi um ponto que, quando eu falei dos quadrinhos e da necessidade de a gente ter no Brasil quadrinho, eu sempre mencionei, né, isso daí, porque muita coisa que o quadrinho faz, se fosse feito em cinema, exigiria um Spielberg para fazer. E, no caso, se exige um pouco de sentar, criar um roteiro e começar a desenhar, um cara numa prancheta é capaz de fazer. Né? Quer dizer, então, a possibilidade de ter tido, né, ou de a gente ter um mercado de quadrinho maior, assim, que conseguisse refletir a nossa realidade, eu acho que ele é meio revolucionário por si só, assim, de uma certa forma.
Você não precisa nem ser ideológico, político, você não precisa ser. Porque o simples fato de você estar trazendo, desde que você consiga trazer aquela informação que esclareça, que a pessoa conscientize e memorize. O nosso velho problema brasileiro de que o brasileiro não tem memória, de que nós não temos memória, etc., a gente não consegue imaginar. Se eu fizer uma história na Revolução, se eu fizer uma história na Inconfidência Mineira, fulano de tal sai da sala e vai até a cozinha, fala não sei o que e volta. Se isso fosse literatura, o cara ia para a cozinha e voltava, foda-se. Mas se for quadrinho, você tem que saber como que é a merda daquela cozinha. Vocês estão percebendo? O que é a informação brutal que eu estou trazendo, primária, fundamental para a gente ter memória. Então, é a informação visual que nunca em nenhum país do primeiro mundo deixa de estar presente. Ela está presente ali, no cotidiano, na vida, etc. Né? Então, no século XIX, os caras perceberam isso e começaram a colocar em escola. Pô, o cara tem que aprender a desenhar, o cara tem que... Pô, Van Gogh, por exemplo, já é um artista que ele é resultado de estudar na escola, ter publicação de livro de como desenhar, como fazer perspectiva, etc. Ele já é um cara desse, ele não é mais um cara antigo que ele ia aprender com um mestre, no ateliê do mestre, que fazia aquele negócio e tarará. Não, ele já não era mais isso. Ele era um cara que comprava um livro. Ah, eu comprei um livro legal, cara, agora eu estou sabendo fazer perspectiva. Ele escreve para o irmão. Certo? Então, na Europa se percebe isso, porque quando começam as grandes feiras internacionais, a concorrência de mercado, fica claro que os caras precisavam ter designer, precisavam ter caras fazendo coisas mais bonitas, mais interessantes, melhores que os outros, etc., para concorrência, etc. e tal, né? Então precisava ter esse tipo de trabalho. Vários teóricos desse período falam daquilo que o desenho trazia para quem soubesse desenhar em termos de cognição, em termos de desenvolvimento da cognição. Eles já falam isso. E aí, de repente, eu vejo sair no jornal, há um ano atrás, sei lá, uma notícia que professores de ciência na Inglaterra estavam recomendando que se voltasse a ter aula de desenho, ou que se criasse não sei o que, etc., porque era fundamental para a questão cognitiva. Né? E é isso que a gente costuma não ter aqui, né? Esse retorno icônico, né? De pensamento, de decodificação da realidade, de escrita da realidade, né? Que é o desenho, assim. É isso. Então seria a arte com essa potencialidade de expressar assim o seu momento histórico para meio que deixar registrado. Como eu posso falar assim? Seria a expressão do artista em si, mas o artista em si, não só da cabeça dele, mas de tudo aquilo que ele vive, do lugar que ele vive, da geografia, do tempo. Com certeza. A potência da arte está nesse registro, né? Legal. Seria. Então, mas é que tá. Essa questão levantada pelo G é perfeita, mas quem se interessa por fazer esse salto, e eu não digo, enfim, para a pessoa se tornar um filósofo que vai mudar o mundo com alguma teoria, mas por si mesma, enquanto ser humano, para entender melhor o mundo ao redor dela. Por que eu faço essa pergunta? Na postagem no Instagram da Companhia das Letras sobre essa bibliografia do Marx lançada no final do ano passado, surgiram vários comentários bizarros de pessoas
xingando a editora, porque como vocês estão publicando uma obra de um cara desse, e eu separei 2 comentários que eu achei sensacionais. Abre aspas, cortar árvore para fazer isso, fecha aspas. E o outro, conheço bem a vida e a obra desse canalha o suficiente para afirmar que suas ideias serviram para justificar mais de 100 milhões de mortes. E, ao mesmo tempo, eu não sei se muita gente chegou... Não é verdade que ele conhece. Não, óbvio, né? Com certeza. Mas ele deve ter ele deve ter assistido algum vídeo do Nando Moura falando sobre comunismo, enfim. E, ao mesmo tempo, uma questão banal, se parece um comentário de internet, se reflete em outro lado muito mais sério. Não sei se muita gente chegou a ver essa notícia. O professor brasileiro Elisaldo Carlini, de 88 anos, o maior pesquisador nacional sobre drogas e sobre o efeito de entorpecentes no corpo humano, e um dos maiores do mundo. Ele já recebeu prêmios em vários países. Ele chegou a ser condecorado 2 vezes aqui no Brasil pela Presidência da República, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele foi intimado a prestar depoimento sobre a alegação de apologia ao crime por conta de um congresso que ele fez no final do ano passado a respeito de maconha. Então, essa questão é muito complicada, porque se nem mesmo o sistema em si entende o que é ciência, o que é arte, o que isso pode trazer de benefício para a sociedade, como que um pobre comentador, um pobre comentarista de internet vai ter essa sacada de perceber que ele precisa fazer algo a mais, não pelos outros, mas por si mesmo? Eu acho que eu precisava fazer um curso de marscoinismo. Marx com maconha. Próximo quadrinho. É isso aí. Uma coisa assim, mais ou menos, na década de 70. O Ziraldo tem uma tirinha, uma charge falando sobre isso. Como é que era? Deixa eu lembrar o termo. Não vou lembrar, não adianta, mas ele falava que por conta da maconha, estavam ligando a maconha com o comunismo. Né? Mas isso até hoje. Mas não é uma coisa nova, né? Só queria complementar a pergunta, que exatamente nesse ponto que eu estava formulando que é qual é o nosso papel diante disso? Porque se a gente lê e vai debater com uma pessoa dessas, você só vai passar estresse, não vai conseguir mudar porque eles não debatem. Se você ignora, você está fazendo crescer essa massa de ignorantes e eles estão fazendo crescer essa massa. Eu acho que, porque eu estudo quadrinhos e estudo cartoons, cartunistas, chargistas, eu queria fazer essa pergunta. Qual que é o nosso papel diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, agora? Enquanto a gente está aqui, tem pessoas lá xingando no Facebook porque a gente está aqui. Porque é Marx, só pela palavra Marx. A questão eu acho que é essa mesma. Não é nem a maconha, o comunismo, o Marx, enfim. Eu acho que é a questão de a gente estar em um período bastante obscuro, né? E o que é um completo absurdo, porque a gente tem tantas ferramentas tecnológicas que podem ajudar a não só fomentar o conhecimento em si, mas a fazer com que acho que a humanidade consiga criar formas mais saudáveis, mais sociáveis de convívio, e a gente fica se apegando a isso, né? Igual essa promotora que... e uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando o professor Elisaldo ele chegou na polícia, ninguém sabia quem ele era. Não sabia que ele era um cientista de renome internacional e provavelmente, enfim, a promotora deve ter visto na internet algum comentário sobre esse congresso e pensou, nossa, o que esse
que esse comunista daí está fazendo aí? A ignorância, nesse caso, ajuda Sim, a você fomentar o horror. Sim, exatamente. Então, eu queria jogar essa questão bastante simples para vocês aí. E... não é simples. Uhum. É simples entre aspas. Ela é curta, né? Mas não é simples, é pequenininha. Uma pergunta, o que a gente faz que ela implementou? Eu não sei, eu acho que a primeira coisa é a gente também, talvez, baixar a guarda um pouco. Né? Do ponto de vista, assim, da área onde eu atuo, por exemplo, que é dando aula, antes de começar esse movimento, eu já tive policial dentro da minha sala como aluno e armado, entendeu? E dando aula de Marx, não é? Uma forma, acho que adequada, né, de você desarmar esses caras é, por exemplo, não entrar na pilha e mostrar quanto esses caras são grandes autores do ponto de vista do que está sendo mostrado. É que às vezes não é possível, você tem que ir para o pau, né? Não tem jeito, né? Você tem que... Mas eu nunca tive esse problema porque sempre foi assim. Por exemplo, eu sou quando aqui na apresentação, o Túlio falou, olha, ele dá a sociologia clássica e tal. Eu dou os 3 clássicos. Eu dou o Durkheim, dou o Weber e dou o Marx. E na medida do possível, eu tento fazer aquilo que o Weber propõe, né? Que o professor, ele tem que mostrar que a sua autonomia de cátedra é tal que ele não toma partido. Então, não que eu ache que a ciência ou essa sociologia vai ser neutra, não é isso. Mas onde é que está a relação com esses autores? É tentar vê-los, né, como pessoas honestas do ponto de vista da tentativa de construção de uma teoria. Porque, na verdade, a irracionalidade contemporânea ela já está na sociologia clássica. Entendeu? Quer dizer, o fato de você ter uma ciência que pretende deduzir o comportamento humano a partir dele mesmo, deixando de lado a economia, já é um problema. Entendeu? E a sociologia se pretende ciência desse ponto de vista. Então, eu acho que o nosso papel é tentar desmistificar um pouco isso. Eu estou falando da academia, do que eu faço. Entendeu? Eu acho que a mesma coisa no âmbito da produção cotidiana em outras áreas. Entendeu? Eu acho que aí você tem que mostrar que é um jogo de forças e mostrar como é que esse jogo de forças tem uma sedimentação histórica. Porque você pode ter gente honesta, gente generosa, gente boa, que é mortal do ponto de vista do pensamento. Entendeu? Isso tem que ser mostrado. E é isso que esse racionalismo está tentando mostrar no caso do Marx. Sem que ninguém tenha lido, na verdade. Né? E ainda que... Porque aí eu fico pensando o seguinte, o cara que lê e fala esse tipo de... Ele está doente, entendeu? Assim... Então, claro, agora isso não significa que você não deva ir à luta de fato, quando a situação exige isso, entendeu? Eu acho que, eu não sei, como artista eu acho que você não pode se autocensurar. Eu trabalhei na ditadura, né? Eu era chargista político da Folha e tinha censura, tudo. E eu fazia a charge mais forte que fosse possível para passar por essa censura. Muito bem. A gente chegou na democracia, estamos vivendo democracia, etc. Então, eu, numa democracia, tenho que falar aquilo que eu acho, que eu acredito, que eu acho que está acontecendo, denunciar, etc. Agora, nós estamos vivendo uma situação de uma sociedade dividida. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer de um monte de gente tendo essas reações que ele estava mencionando, certo? Aí já não é mais o teu trabalho que está publicado lá. Sei lá, você vai responder para esse cara, você não vai responder, você vai... de que maneira você vai entrar em diálogo com isso, mas
eu acho que o trabalho tem que ser feito, se o trabalho é o que você acredita e que você acha que está acontecendo, que está revelando o que está acontecendo. Então, se ele tiver algum crédito, se esse trabalho estiver certo e tudo, né, ele vai perdurar, né? Ele vai ficar. Então, é meio que isso. Agora, se você vai, no caso do Facebook, por exemplo, começar a conversar com os caras ali, aí é com você, né? E aí eu tenderia para um pouco para o que o Ranieri está falando aí, né? Ser um pouco mais... Mas é que o que você vê realmente, esse tipo de comentário, que eu publiquei há um tempo atrás, 2 anos atrás, um livro que chamava Ah, Como Era Boa a Ditadura, né? E aí, às vezes eu pego e ponho de novo, eu ponho de novo lá no Facebook, sei lá onde dá para continuar fazendo propaganda do livro e tal, né? E da última vez, nossa, veio uns caras assim, falando um monte de absurdo, assim, e tal, mas era incrível, porque se eu quisesse, dava para falar, meu, acho que você tem que comprar um livro, ler direito, ler é bom, seu português está totalmente errado, saca? É incrível como eles são, sabe, eles ouviram cantar o galo em algum lugar, mas nunca leram nada, nunca se basearam em nada. A tia deles, o seu Vitor Ferreira, falou que não sei do que a ditadura era legal por causa disso e daquilo. O cara ouviu cantar o galo e começa, né? Aí, né, chega nessa hora que você fala, acho que não vale a pena, né? Eu entrar muito em conflito assim, mas em compensação tinha um monte de compartilhamento. Então... Vários likezinhos. Aí eu falei, legal, tem mais compartilhamento que ditadores, né? O Gramsci, né? O Gramsci, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele falava, temos que ocupar todos os espaços. Né? A luta política se dá em todos os âmbitos, não se pode fugir de nada. Mas claro, você não faz isso de maneira racional, né? Você faz isso moderadamente dentro de um programa e tudo mais. Aí o Facebook muda o algoritmo. Muda o algoritmo. E apesar de ser tempos escuros, como você muito bem falou, a gente não pode temer nada. Né? A gente não pode temer esses momentos obscuros. Inclusive, você mencionou a questão da ditadura e tal, censura, enquanto artista não se pode censurar. Eu acho que ninguém aqui pode se censurar, né? Enquanto ser, enquanto indivíduo. E o cenário está tão difícil, tão grave, que nós temos, por exemplo, o professor Luiz Miguel, lá na UNB, professor também da área de sociologia, da política, tendo um curso boicotado, porque ele quer discutir o futuro da democracia no Brasil com seus estudantes. E você tem o Estado ali em cima daquele professor querendo boicotar uma aula inteira, um curso. Então, assim, os níveis que estamos hoje em dia são totalmente obscuros. Mas, como você muito bem falou, Jesus, essa obscuridade, ela não está fora, não está apartada do momento que a gente está. É uma razão irracional, se a gente pode falar, né? Não é somente uma irracionalidade. Essa irracionalidade está incluída dentro da razão de ser do sistema. Né? Então, e você pode identificar até o grupo, né, que faz uso disso do ponto de vista de um grupo econômico. Uhum. Bom, vejo que, por isso que eu falei do Facebook, né? Como os meios de comunicação, eles aparecem como o pior tipo de mediador possível. Eles vêm se rastejando. Provavelmente boa parte dessa noção, né, vem lá do que o William Bonner fala. Né? Quer dizer, aquelas coisas a gente não merece isso. Mas ainda assim a gente sofre com isso. Nesse sentido é um absurdo. Um absurdo. A gente está se caminhando para o final. Se alguém quiser conversar alguma coisa, tiver uma pergunta, quiser colocar uma colocação, por favor. Opa. Bom, se faça a luz, Isso é comigo. Eu queria voltar um pouco
Claro. quadrinho e um pouco fazer uma ponte com o que o Luiz falou a respeito quando você falou, quando o quadrinista vai falar. E um pouco fazer um pouco perdoar um pouquinho as autoras. Porque ninguém fez quadrinho na época que o Marx estava escrevendo o manifesto. A gente fez lá, nos anos 60, tinha um manifesto em quadrinhos e tal. Mas nelas não. Então elas fizeram uma leitura presencial, né, de hoje. Elas fizeram uma atualização e fizeram uma leitura, na minha maneira de entender, que difunde, cria o interesse. Pelo menos eu acho assim que é mais fácil para minha filha ler o Barks em quadrinhos, a biografia dele, do que ler do professor lá de Oxford. Então, ótimo, ela vai ler isso e ela vai falar assim, bom, será que é isso mesmo? Eu acho que isso as autoras fazem. Elas descrevem a cozinha delas. Elas imaginaram a cozinha, não é a cozinha do Marx. E talvez um outro quadrinista possa falar, pô, que sacanagem, essa cozinha não é a certa, vamos fazer outra cozinha. Então, eu acho que foi muito legal a maneira que vocês expuseram o livro, nesse sentido, quer dizer, vocês criticaram o livro, mas também criaram interesse nele, né? Então, eu acho que isso é legal. Mas eu acho que isso não foi dito, quer dizer, tanto Marx como elas tiveram uma vida que foi datada. O Marx não podia ter uma vida proletária e escrever. Ele era um burguês, ele era filho da burguesia. Ele era um burguês judeu, que era pior ainda, porque só ser burguês era uma coisa, mas ser burguês judeu, caramba, não tinha do que xingar o cara. Né? Era pior do que ser chamado de bolsomito na época dele. Hoje eu acho que quem é antimarxista sem conhecer o Marx, né, também. Então, e ele foi um homem do tempo dele. Ele foi machista. Ele vendeu as filhas. Enfim, mas era a época dele. Não dá para pedir para um cara do século... Se o cara da Idade Média cair aqui, ele vai falar assim, gente, como é que vocês têm um quarto cada um? Que desperdício de espaço. Não é assim. Então, eu acho que a gente tem que um pouquinho lembrar que cada um tem o seu tempo. Como as moças que escreveram o trabalho também. Elas escreveram o tempo delas. Com as informações que elas têm. Com os preconceitos que elas têm. Só para completar com o que o Jesus disse, né? Desculpa, não deu no tempo. É que nós somos fruto do nosso próprio trabalho. O pensamento da gente é fruto desse trabalho. O pensamento da gente é fruto do trabalho que a gente realiza hoje. Então, eu acho que o livro tem isso. Ele é um livro atual porque ele traz o Marx para hoje, fazendo a crítica que hoje a gente tem que fazer para o Marx. E trazendo o Marx que a gente precisa ler também. Que, cara, ele é um revolucionário, nós temos que ir à luta. E se a luta a gente vai fazer com espada ou com quadrinhos, é a nossa luta, cada um tem a sua. Né? Isso eu acho que é muito legal. E eu gostei muito de ter lido os quadrinhos. Obrigada. Vocês querem fazer um comentário, alguma coisa? Vamos fazer uma rodada de falas e tudo mais? Fala aí, Cleiton. Eu gostaria de lembrar que além da UNB ter lançado uma disciplina, né, sobre o golpe de 2016, a Unicamp também. A Unicamp em resposta à proibição. Isso, porque tentaram proibir a Unicamp, foi lá na sua segunda disciplina. Agora estão organizando o curso já, né? Sim. Vai ser um curso aberto. Isso, legal. E o comentário que eu queria falar dizer sobre como que a gente faz, eu acho que a gente não pode agir que nem eles. Se eles têm a questão do ódio, a gente tem que procurar ser o mais didático. Não responder para aquela pessoa, mas responder para toda aquela gama de pessoas que estão olhando aquilo. Né? Então a gente tem que ter o cuidado de não entrar na pilha do ódio deles. Isso é um cuidado que tem que ter. Às vezes acho que quem faz a obra, o cartoon, a charge, essa pessoa não tem que ficar comentando a obra dele. Mas eu acho que as outras pessoas podem ir lá e ajudar. Né? Sempre de uma maneira cortês, porque isso está faltando muito na internet. Para o leigo, ver esquerda contra direita, parece que são dois grupos de ódio, então para o leigo ele se afasta disso. E a gente tem que trazer e não afastar. Essa é uma dúvida. Mais alguém? A gente vai entrar para as considerações finais. Eu só quis fazer essa provocação do que fazer, porque eu estou falando e
tô cantando essa bola, tenho visto isso tudo desde 2013, para mim isso vem desde 2013, já tive várias teorias, eu já fui de brigar, eu já fui de ponderar, eu já fui de apagar e não fazer. Eu acho que cada momento eu tento trabalhar de uma forma, a forma que me parece mais justa no momento, mas principalmente eu acho que esse ano especificamente vai mudar muita coisa. Não é só a questão do Rio, eu acho que não é só a questão das eleições, nem a da Copa, nem nada disso. Eu acho que é tanta coisa acontecendo que vai acontecer ainda para esse ano, que aí eu fico querendo sempre perguntar para as pessoas, fazer essa pergunta e uma reflexão sobre o que as pessoas vão fazer pro resto não estou falando nem pro resto da vida, porque se a gente chegar no final do ano já tá bom. Eu acho que, eu não digo nem só do ponto de vista do país, porque a gente pensa pro Brasil, mas também não tem para onde fugir. Você vai para os Estados Unidos, é Trump, você vai para Inglaterra, é Brexit. Nós estamos num momento que eu acho de reação. De reação e que realmente você precisa tomar um lado, não necessariamente brigar, não necessariamente, sou de esquerda, sou de direita, sou PT, eu sou Lula, sou Bolsonaro, mas ter ciência de que vai ser difícil qualquer caminho que você tome. Se você resolver sair do Facebook, que também tem amigos que fizeram isso, ainda assim vai ser difícil. Então eu acho que eu só quis fazer as ponderações final, porque não é que eu não sei o que fazer, é realmente algo que eu sempre quero trazer para as pessoas pensarem o que a gente faz agora. Que agora já está feito, os problemas estão expostos, vão vir mais, né? Que fazer é grande dúvida, né? Desde ler em 1917 já... Considerações finais? Querem falar alguma coisa? Pra gente fechar? Trabalhadores de todo mundo. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não, eu só queria novamente agradecer o convite do Douglas e da Dani e da Boitempo para estar aqui debatendo uma obra que, apesar de não ser uma obra extremamente aprofundada sobre o seu assunto, afinal é um álbum um álbum europeu de 60 páginas, né? Eu acho que pode apresentar um pouco sobre esse assunto que ainda é bastante relevante, mais do que o homem Marx, que acredito que seja o foco aqui desse livro, mas também o trabalho dele, porque por mais datado que possa parecer, ainda é possível tirar algumas coisas boas de um filósofo tão relevante para a história humana como ele. Eu agradeço, né, a editora, a livraria, a mesa, foi muito bom estar aqui. E também a quem teve paciência, né, para ouvir a gente durante essas 2 horas. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado. Gente, quanto editora Boitempo, queria agradecer a mesa, ao G, Jesus, Thiago e a todos vocês que estiveram aqui até agora.